Bom dia, você que nos acompanha em mais uma entrevista ao vivo promovida pelo portal Diário dos Campos e DC+. Para falar um pouquinho sobre dicas de como economizar combustível, a gente convidou hoje a professora Fernanda Correia, que leciona Engenharia Elétrica na UTFPR e é doutora em Engenharia Mecânica. Bom dia, professora, obrigada pela sua presença. Bom dia, Milena, bom dia a todos que nos acompanham, pelo Diário dos Campos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, para a gente falar um pouquinho a respeito de algumas dicas que o motorista pode estar usando como forma de conduzir o veículo, então economizar combustível. Então, a live é motivada, todo mundo sabe, por conta dos aumentos da Petrobras no preço da gasolina, do diesel, que o etanol acaba acompanhando também. Nessa semana, na terça-feira, passou a vigorar o 6º aumento do ano. Em 2 meses e menos de 10 dias a gente já teve o 6º aumento do ano. Então, realmente, o motorista tem sentido no bolso cada vez mais abastecer o carro, o que tem dificultado mesmo as compras, né? Então, falando de um modo geral, assim, muita gente fala, a gente tem até alguns mitos, lendas urbanas sobre como economizar combustível. Qual que é a melhor forma do motorista tentar dirigir de uma forma que ele consuma menos combustível? Bom, primeiramente, nós podemos elencar aí 2 coisas que são bastante importantes no consumo de combustível, A primeira coisa, a forma como esse motorista age no volante, e também depois a gente pode falar um pouquinho a respeito dos cuidados em relação ao veículo. Porque toda manutenção também acaba afetando bastante a forma como o sistema estará trabalhando. Então, em momentos de condução, o motorista ele sempre tem que tomar bastante cuidado em deixar o veículo sempre uma velocidade mais constante, ou seja, evitar acelerações bruscas, frenagens bruscas, porque o motor a combustão ele é um sistema que ele trabalha de melhor forma quando está em regime estacionário. Então, em regime estacionário, ele consegue estar operando em pontos de maior eficiência. Então, ele vai pegar aquele combustível e vai transformar quase na sua totalidade em trabalho, ou seja, em propulsão do veículo. Então, aqueles momentos em que você está em velocidade constante, principalmente em rodovia, o veículo ele possui ali uma redução de consumo. Já no ciclo urbano, que tem muito acelera, principalmente decorrente do grande trânsito, sinalização e tudo mais, semáforo, então a estratégia é reduzir o pé no acelerador, o menos possível. Por exemplo, ficar atento ao que vai acontecer lá na frente no trajeto. Se eu estou seguindo uma via e eu percebo que lá na frente já está meio complicado o trânsito, ou acontece um sinal vermelho, o que eu tenho que fazer? Já vou tirando o pé no acelerador e deixo o próprio veículo seguir com aquela energia que ele já está no momento. Não preciso ficar acelerando, chegando em alta velocidade para depois ficar ali parado num congestionamento ou num semáforo. Então é uma das estratégias que a gente tem que tomar bastante cuidado, sempre aliviar o pé no acelerador. Essa questão de pé no fundo no acelerador sempre faz com que o consumo de combustível aumente muito. Então, principalmente também, a gente precisa utilizar o freio motor, que utilizando o freio motor, vai parar no semáforo, já reduz, então, não precisa mais pisar no acelerador, que o carro ele já vai utilizar o próprio freio motor, já vai parando devagarzinho. A hora que você chega no semáforo, o carro já está quase parando, mas já vai estar indo para o verde, para você prosseguir. Então, uma das estratégias que, além de economizar combustível, também vai estar economizando freio. Uma das questões que é muito discutida por muita gente é a questão da troca de marchas, de usar o carro no chamado ponto morto, Sim. De que forma isso pode influenciar mesmo no consumo de combustível do veículo? Bom, primeira questão em relação à troca de marchas, que é importantíssimo.
porque por meio da troca de marchas a gente consegue colocar os pontos de operação do motor a combustão em regiões onde ele é mais eficiente. Então, dessa forma, uma das dicas é não estender a marcha. Para quem possui carro manual, então sempre fica prestando atenção em relação ao conta-giros. O conta-giros ali, ele vai estar sempre te orientando o momento exato para fazer a troca de marcha. Então o carro às vezes está lá pedindo já que você passe de segunda para terceira, e isso você vê por meio de sinais sonoros e tudo mais, né? O motor já te dá aquela informação que é o momento de trocar a marcha. Então, por meio disso, você já sabe que preciso, tá passando, aumentando ali a marcha que tá no momento. E além disso ainda, então, sempre no manual dos veículos, vem essa relação de quais são as rotações, no motor no momento de troca de marchas, e também em relação à velocidade do veículo. Isso vem no manual. Então é sempre importante a gente dar uma olhada lá no manual também, verificando qual que é a indicação ali do fabricante, do veículo, para realizar essa troca de marchas, de forma que o motor trabalhe nesses pontos de maior eficiência. E uma questão, como você mencionou, Milena, é sobre o ponto morto. Muita gente, por exemplo, num declive, vai colocar em ponto morto e aproveitar aí que o veículo já está numa descida, Isso, além de ser bastante perigoso, porque você não tem controle nenhum no seu carro, você perdeu totalmente ali o contato em relação à caixa de transmissão, E isso, além de ser perigoso, não provoca economia nenhuma. Então é um mito. Deixar o carro no ponto morto na descida não adianta para economizar gasolina. Não, exatamente, porque o motor ele vai estar ali por volta de 700, 800, 900 RPM. E isso faz com que ele fique num ponto péssimo de operação dentro do mapa de eficiência do motor. Ou seja, ele está consumindo combustível ainda para realizar um trabalho que no momento ele não precisa realizar. Então, este fato, e a gente vê muitas pessoas praticando, e tem vários trabalhos científicos, que abordam isso, então não gera economia, além de ser bastante perigoso. O que é indicado em momentos de declive é você colocar uma marcha mais elevada, por exemplo, a quinta marcha, e aí sim, aproveitar que ali no caso, o próprio veículo é quem vai estar girando o motor por meio da caixa de transmissão. Então, dessa forma, a gente consegue realmente cortar o consumo de combustível. E quem tem computador de bordo, nesses veículos mais modernos, eles conseguem perceber que dá para utilizar essas estratégias, A gente consegue ir monitorando por meio do consumo instantâneo, ou consumo médio, e a gente vai pegando então esses macetes, com essas estratégias de condução. Tem alguma ação que os motoristas costumam tomar para tentar aí economizar no combustível que pode danificar o motor do veículo, pode causar problemas para o carro? Sim, sempre é bastante indicado que os motoristas eles procurem postos também de confiança, porque combustíveis adulterados, pode causar grandes danificações, além de, fazer com que o veículo consuma mais combustível. Então, também é uma coisa bem importante ficar de olho, de onde está vindo aquele combustível. E também uma coisa assim, o combustível, em relação à manutenção do veículo, tem que tomar bastante cuidado também. Então, filtro de ar, filtro de combustível, a parte da injeção eletrônica, vela, tomar bastante cuidado com todos esses dispositivos, porque eles atuam diretamente ali no momento da combustão. Então, esse fato da gente ter
né, o adiamento para troca de filtros de ar de combustível, de óleo, faz com que todas as peças ali envolvidas, elas vão sendo danificadas e com isso a combustão ela se torna mais prejudicada. Falando agora nas opções para os carros flex. Com o aumento da gasolina, muita gente acaba optando pelo etanol, que é um pouco mais em conta no preço total, né? Daqui a pouquinho Sim. a gente vai falar da eficiência desse combustível também. Mas quando a gente coloca o etanol, é necessário ter algum cuidado? Por exemplo, esperar esvaziar a gasolina, rodar tantos quilômetros? Quais que são os cuidados na hora de abastecer com o etanol, quando antes o carro estava com gasolina? Sim, é importante realmente esperar esvaziar, né, o tanque com gasolina para depois colocar o etanol. Justamente porque o sistema ali de injeção eletrônica precisa reconhecer e se ajustar para esse novo combustível que está entrando ali na câmara de combustão. Então, realmente, isso é necessário. Né? Então, não fica sendo mito, é uma coisa importante, né, de sempre estar praticando antes de optar pelo etanol, ou o contrário, né, do etanol para gasolina. Apesar de os aumentos da Petrobras geralmente serem para a gasolina, o preço do etanol acaba acompanhando. Até para você que está nos assistindo, se quiser saber um pouquinho mais por que isso ocorre, a gente colocou no portal DC+, ali junto à matéria do ao vivo, ali embaixo do vídeo, uma matéria Leia Mais que a gente já produziu explicando um pouquinho. Alguns motivos para isso são a oferta e a demanda, a própria safra da cana-de-açúcar, né, que origina esse combustível. Mas em relação ao preço do etanol, também muito se fala que tem que fazer um cálculo para ver o que compensa mais, considerando ali a força de cada combustível, né? Qual que é esse cálculo que tem que ser feito para ver o que compensa mais na hora de abastecer? Isso, o cálculo que tanto se fala a respeito do 70%, ele é verdadeiro, né? Ele tem também essas informações todas na literatura científica, e isso é decorrente justamente do poder calorífico. Então, significa que o poder calorífico do etanol, ele vai produzir um menor trabalho. Então, para que eu consiga andar, né, um determinado X quilômetros, eu vou acabar no final consumindo mais etanol. Então, por isso que é importante justamente essa relação. Então faz um cálculo ali, divide, né, um preço pelo outro para ver o que compensa mais. Não é só porque o etanol está indicando que está mais barato que geralmente ele vai acabar saindo mais barato para o consumidor. Não, é necessário calcular. Em relação à gasolina aditivada, é importante abastecer de vez em quando com a gasolina aditivada? Faz alguma diferença para o motor do carro? Muito se ouve também, tem gente que fala, tem que abastecer com aditivada para limpar os pistões. Isso é verdade? É necessário? Bom, a aditivada ela sempre é um pouco mais cara, né, do que a gasolina normal. Só que a gasolina normal também ela já vem com alguns aditivos que tem também essa funcionalidade, né, de estar ali lubrificando, fazendo uma limpeza interna, né, nos componentes. Então, não acaba compensando muito em termos práticos colocar uma gasolina aditivada. O mais importante é garantir a manutenção do seu veículo. É a parte mais importante. Parte de calibragem de pneus, né? É muito importante. Toda essa parte de revisão interna do próprio motor. Então isso acaba impactando muito mais do que a colocação da aditivada. Então vale a pena investir mais na manutenção do veículo para economizar combustível do que mesmo pagar por uma gasolina aditivada. Exatamente. Uma coisa que é barata e que muitas vezes a gente acaba esquecendo é fazer a calibragem dos pneus. A calibragem dos pneus, ela tem que ser feita a cada 2 semanas. E muitas vezes a gente se lembra disso só quando vai pegar a rodovia, uma viagem mais prolongada, né? Mas se a gente for comparar um veículo, né, com pneus mais murchos, ele pode estar gastando 2,5% a mais de combustível. Justamente porque a aderência do pneu com o solo, quando o pneu está murcho, ele aumenta, né, aumentar essa aderência. Então significa que o veículo ele vai ter que fazer mais força para se deslocar. E essa força vem justamente do combustível. Então é uma coisa assim que é fácil da gente fazer, que é a calibragem quinzenal dos pneus e sempre seguindo ali também a recomendação do fabricante.
É melhor, então, seguir mesmo a recomendação do Sim. fabricante, né? Não colocar um número ali que você acha que é o melhor para o seu carro. Isso tem que tomar bastante cuidado. E toda essa parte da calibragem tem que verificar certinho no manual. Vai muito de acordo com o peso que você está carregando dentro do veículo. Isso está relacionado ao número de ocupantes do veículo, o que você está transportando, e também a diferença entre a pressão que você coloca nos pneus da frente e de trás, né? Justamente para ter uma distribuição, né, qualitária ali dentro do veículo. E quando se pensa na manutenção do veículo, quais são outros pontos que devem ser observados pelo motorista e que influenciam diretamente no consumo de combustível? Também a questão do alinhamento e balanceamento, né? Voltando aí também para falar dos pneus, é uma parte também bem importante, porque se não é feita de forma correta, né, o periódico alinhamento e balanceamento, isso também vai fazer com que o veículo gaste mais, né, combustível, além de provocar também um desgaste maior nos pneus, o que acaba também ficando bem caro você ter que trocar os pneus. Então, sempre a intenção é prolongar a vida útil destes componentes. E em relação ao motor, além ali de sempre verificar a água, o óleo do veículo, o que mais que deve ser observado periodicamente, né, de forma mais frequente mesmo pelo motorista? Bom, ali em relação à parte interna do motor, justamente essas revisões mesmo, né? Filtro de ar, de óleo, e assim, o filtro de óleo, trocar, né? Não tem como simplesmente ir lá limpar, tem que trocar o filtro, né? Então o filtro de óleo é importantíssimo, justamente porque ele afeta a viscosidade, né, da lubrificação do motor. E quanto mais atrito eu tiver ali no funcionamento do motor, maiores são as perdas e mais combustível vai ser necessário para o motor estar trabalhando. E a mesma coisa em relação, né, à vela, que eu preciso estar sempre observando, né, para garantir que essa combustão ela seja feita da melhor forma, né, os filtros, como já mencionei. Então tudo isso, o segredo é sempre, né, a dica, na verdade, é sempre o motorista ficar de olho na revisão, né? Sempre se atente ao prazo correto de revisão. Nunca fique, né, andando com um veículo já passado este prazo. Porque pode dar um problema muito maior e acabar saindo mais caro para o motorista. Exato. Né? Além de, né, poder dar um problema grave, consequentemente vai aumentar também o consumo de combustível, né, de você estar adiando a saída ao mecânico para fazer uma revisão. E para a gente finalizar, em relação à garantia que o motorista pode ter sobre o combustível que ele está utilizando, o que ele pode observar no posto quando ele vai abastecer? Tem alguma forma de ele tentar atestar mesmo que aquele combustível é confiável? Bom, isso, sempre observar, né, as informações que estão ali já disponíveis, né, no posto, né, sempre tem ali também o grau de pureza do combustível, tudo mais, e se atentar a isso, né, e também, consequentemente, esses postos também duvidosos, promoções, muito baratos fora ali do que está sendo praticado pelo mercado, sempre é um anúncio de que não é um bom negócio, né? Então seria o barato que sai caro. Então sempre se atentar também a isso, né? Procurar sempre postos onde você consiga ter a garantia que é um bom combustível que você está colocando no veículo. Tá certo, professora, muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade de vir aqui conversar conosco. Eu que agradeço, Milena, é um prazer enorme estar aqui com vocês. E obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que a entrevista completa fica disponível no portal DC+, e nas nossas redes sociais. Até a próxima!